Boa tarde para você, Júlia, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. No Palmeiras, os jogadores já fizeram uma atividade hoje pela manhã. O time está sobrando na liderança do Brasileirão com 58 pontos. Depois de ter goleado o Juventude no último sábado por 4-1, né? O Rafael Veiga abriu o placar, depois o Bruno Rodrigues fez o segundo gol. O gol que marca a superação desse atacante palmeirense, né? Ele que ficou mais de 600 dias sem marcar, passou por 2 cirurgias graves aí no joelho. O terceiro gol foi marcado pelo Bruno Fux e o quarto e último gol do Palmeiras foi marcado pelo Felipe Anderson. O próximo jogo do Palmeiras será na quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Bragantino. E para essa partida, o técnico Abel Ferreira não vai poder contar com os jogadores que foram convocados pelas seleções deles, né, nessa data FIFA, como o Aníbal Moreno, o Flaco Lopes e também existe uma dúvida em relação ao Sousa, que ainda está se recuperando de uma lesão muscular. Certo mesmo é o Vitor Roque, que cumpriu suspensão na última rodada e está à disposição para essa partida contra o Bragantino. Volto contigo, Fred. Boa, meu time maravilhoso. Obrigado pelas informações. Para você que tá com saudade aí do seu time, a gente deu esse passadão aqui nos clubes de São Paulo, mas a gente vai falar do Palmeiras, né? Olha só a classificação, hein? O Palmeiras empatou com o Flamengo e agora passou com essa vitória, líder isolado aqui, 3 pontos na frente do Flamengo por conta dessa vitória, esse amasso, na verdade, em cima do Juventude. E como o Diego citou, o Bruno Rodrigues voltou, tá ele aqui dando beijo no joelho, uma imagem bem bonita. Inclusive o Plácido Berço fez uma matéria bem emocionante para contar como foi a história dessa partida e do Brunão. É, Fred, foi embaixo dessas traves que o Bruno Rodrigues matou a saudade de fazer um gol depois de quase 2 anos sem marcar. Nesse meio tempo, o atacante sofreu 2 graves lesões, uma em cada joelho. E agora, o GE vai mostrar o que só a nossa câmera viu da atuação do camisa 11 palmeirense. Antes dos jogos começarem, o pessoal sempre treina finalizações no campo. E já nesse aquecimento, o Bruno Rodrigues estava com a pontaria do cabeceio afiada. Também mostrou repertório num chute de letra que parou na trave. Ele não era titular desde janeiro de 2024. Sábado começou jogando, nas ausências do suspenso Vitor Roque e do Flaco Lopes, que estava com a seleção argentina. O cara estava afim de jogo. Categoria no domínio, intensidade na movimentação. E nada de uma chance clara. Vontade, trombada, susto. Mas era só a dor da pancada. A ansiedade de fazer um gol era tanta que até o próprio Bruno Rodrigues cruzou a linha e encostou na rede. Mal sabia que minutos depois, uma cabeçada dele não teria o mesmo destino. A bola parou no goleiro Jandrei, só que foi suficiente para o atacante soltar o grito que estava entalado. O primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Um gol que vem recheado de emoção. Muita resiliência, muito foco, muito trabalho. Agradeço todo mundo do clube, agradecer a todos que confiaram em mim, agradecer principalmente a minha esposa, que esteve comigo esses 2 anos, que foi muito difícil para mim. Na comemoração, o Bruno beijou os 2 joelhos e foi abraçado pelo time inteiro. A gente enaltece a superação dele, né? Passou por momentos bem difíceis, quando estava próximo de voltar ali no Mundial, infelizmente seguraram um pouquinho mais. Com certeza, a minha família é fundamental. Quando eu tive a lesão, meu sonho era sempre ter um filho. Então, Deus me deu uma filha maravilhosa, que foi minha filha Helena. A filhinha dele nasceu em abril e no último sábado ela estava no estádio. Viu o pai ser substituído aos 19 do segundo tempo, depois de jogar 67 minutos. E a pequena Helena deve ter se assustado ao ouvir os aplausos de 40 mil pessoas. Isto é tudo aquilo que eu acredito, que é no trabalho, na persistência, na resiliência. Para mim, esse é o maior talento que alguém pode ter. As coisas foram bem feitas, mas mais do que tudo, o mérito é todo dele. Foi apenas o 5º jogo do Bruno Rodrigues pelo Palmeiras, o 2º como titular. É o recomeço da trajetória de quem, aos 28 anos, deixou para trás um grande drama pessoal. Cara, que deu força para mim foi amar o futebol, sabe assim? Porque eu sou um menino que ama o futebol, amo o que eu faço. Vamos
Vamos para quem está alegre, só sorri. O Palmeiras, que agora isoladamente é o líder do Campeonato Brasileiro, chegou aos 58 pontos, igualou o número de jogos do Flamengo. E olha só, 18 vitórias para a equipe do Abel Ferreira, um saldo de gols que não é superior do Flamengo, mas tem esses critérios de desempate e agora tem 3 pontos a mais na tabela. Edu, então esse Palmeiras está confirmando que é a melhor fase mesmo do time na temporada. Com certeza, Renato. E a gente viu, né, nesse jogo de sábado, a questão da postura dos atletas. Aí você vê a seriedade, como o Abel fala, ele não treina só os 11 titulares, e sim o elenco. Então você vê que todos os atletas que entraram em campo sabiam o que tinham que fazer. E pela seriedade, eu fiquei muito feliz pelo Bruno Rodrigues, porque, como eu falei no início, um cara que passou por muita dificuldade, quase 2 anos sem jogar. Só quem teve lesão, né, assim, sabe o quão difícil é o dia a dia, sabe aquela coisa da dor. Mas eu acho que a superação, a dedicação e a resiliência que ele teve, né, ele foi presenteado não só pelo gol, mas também o que ele vem produzindo para o time também, Renato. Então, eu fico muito feliz e é uma opção que o Abel ganha também no ataque, principalmente em um momento como esse que o time estava totalmente desfalcado. Mas isso mostra também o poder do que o Abel tem em mãos. Ele muda o esquema, coloca 3 zagueiros, né, os atletas entram, faz o que ele pede e isso mostra mais uma vez a força do elenco. O Palmeiras consegue uma vitória importantíssima para a sequência do campeonato, até porque agora iguala em números de jogos com o Flamengo e aí acaba superando ainda mais com 3 pontos a mais. Então isso faz com que no jogo de quarta-feira tenha uma importância muito grande, porque aí depois no domingo é o grande clássico, é aquela coisa do primeiro contra o segundo. Então eu vejo assim, o Bruno Rodrigues, Bruno Fux fazendo gol, o primeiro gol também com a camisa do Palmeiras, né? Mas agora que o André jogou também, Renato, distribuindo bola, vindo buscar a bola, armando também. Então acho que o Palmeiras, como você bem disse, está vivendo um grande momento e ainda mais um momento importante da temporada. Para mim, quem jogou muita bola também foi o Rafael Veiga. Aliás, Cicinho, Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Andréas Pereira pela primeira vez jogaram juntos como titulares. E deram conta do recado, né? A gente fala da questão do adversário, Juventude, mas assim, uma equipe que veio também para tentar parar esse Palmeiras. E é importante porque esses jogadores desempenhando o trabalho, né? O Veiga voltando a jogar bem, acaba colocando uma pressão nos titulares, né? Então, assim, e o Palmeiras fica cada dia mais forte. É um sério candidato ao título. E quando tá, como o Abel falou, quando tá tudo encaixado, quando as coisas estão dando bem, a onda vai, assim, o time vai naturalmente, né? Então acompanha aí essa questão do bom momento do Palmeiras. Então quem entra, por mais que não esteja no mesmo ritmo dos titulares, consegue dar conta do recado exatamente pelo bom momento que o time vive. E a tendência é que esse time seja praticamente o mesmo, porque a data FIFA atrapalha o Palmeiras no jogo contra o Bragantino. Porque só o Vitor Roque, né? O Vitor Roque estava suspenso e aí pode voltar o time. Mas de resto, os jogadores estão na Ásia. A Argentina diz que vai aproveitar todo mundo, então deve aproveitar o Flaco e também o Aníbal Moreno. Então, provavelmente, essa equipe aí pode ser quase repetida, hein, Ronaldão? É uma equipe que o Abel conseguiu dar um refresco também para alguns jogadores, né? Importante isso, girar o grupo, isso é importante num momento como esse. Agora, o resultado também foi espetacular, mas não precisa desviar o foco também depois na coletiva, né? Desviar o foco ali de mais um pênalti mandrake pro Palmeiras. O que está acontecendo? Mas o pênalti foi retirado. Mas o que está acontecendo? Mas em campo o juizão achou que foi. E a expulsão? Que mais uma vez mas aí não é legal quando o VAR trabalha de maneira correta e intervém retirando a penalidade. É legal quando o cara pita também, normal. Porque isso aí era 12 do primeiro tempo. Mas os erros são os mesmos há anos. Mas houve o contato realmente, mas não foi para ser pênalti. Isso tá ficando chato já isso aí, hein? Ficando chato, agora ele vai. Os times entram dentro do Aí o VAR trabalhou. Mas é inadmissível, cara, os caras errarem dessa forma. Olha onde que ele estava, ele marcou realmente, ó, houve o contato, ó. Houve o contato. Abre o olho, Flamengo, abre o olho. A questão é a seguinte, esse é um lance que o árbitro não precisa nem de VAR para não dar pena. Sabe por quê? É só você olhar a trajetória da bola, o árbitro tá reto com a bola muda de trajetória, é só você ter a noção. Não dá pra entender, velho. Tocou na bola. Então, mas houve o contato também, Cicinho. Mas o posicionamento do árbitro... Eu sei, irmão, mas por isso que ele marcou e foi lá no Ronaldão. Tá demais, velho. Aí a gente vê a fragilidade, né, dos árbitros. Tá demais. Você tá no lance, olhando a bola. Se a bola mudou o percurso, obviamente que o defensor tocou na bola. A gente tem um outro lance também de reclamação, mas é do Palmeiras, do jogador Reginaldo, uma entrada que ele fez forte no Bruno Rodrigues e que nada foi marcado, nem falta, inclusive. Eu quero ver aqui o comentário dos meus amigos, porque no jogo lá, Palmeiras e São Paulo, fizeram o maior escalhaço tudo. Agora, quero ver agora, Cicinho.
que você faria? Você ia dar cartão vermelho ou não? Eu tô vendo o lance de longe. Como que... Ó. E aí? Você... Não, então, eu quero ver você agora. Eu quero ouvir a sua opinião. Porque você eu quero falou... ver a sua opinião. Aí tava em disputa, olha ali, ó. Não tava com a bola dominada. Aí? Vermelho. Ué, e como o André... E o outro ele tava dominado a bola. Tá vendo? Você não tem coerência nos seus comentários. A outra bola, ele tava dominado. Ele tava dominado a bola contra o São Paulo. Ali a bola não tava nem dominada, ele foi... E por uma coincidência ruim, num jogador que enfrentou 2 graves lesões, que nem sabia em algum momento se voltaria a jogar. O Edu falou sobre isso, mas o Bruno é muito talentoso, é um jogador que ele faz falta para o Palmeiras e tomara que agora ele consiga ter uma sequência excelente aí jogando, fazendo gols e poderia ter se machucado de novo. Sim, ele poderia sim, mas a gente, graças a Deus, deu tudo certo, ele voltou bem. O moleque tá blindado agora, espero que ele possa ter uma sequência, porque a gente viu, né, Renata, que ele é um cara que sabe se posicionar, sabe finalizar e é uma peça que, de repente, o Abel possa usar, de repente, em algum jogo que precisa colocar mais um atacante. Então, Ai, Abel... Jandrei. Se você analisar isso daí, talvez o zagueiro, Edu. Talvez o árbitro não expulsou, porque se você analisar o jogador do Juventude, ele não coloca peso na perna, ele simplesmente para a perna. Talvez seja ele nem deu falta, viu? Esse o motivo. Entendeu? É que você não da pegou questão. o lance de trás. Não, então, porque o cara tá assim, ele não tá baixando o pé, ele tá com o pé alto, talvez não vê essa intensidade. Diferentemente, contra o São Paulo, com o Andreas foi e levou o pé. É que você não viu o lance por trás para você realmente ver bem. que ele foi e ainda calçou também. Sim, mas então, lá ele não... diferente aí que a bola não estava nem dominada, não estava nem perto. Aí é um lance para expulsão, Edu. Sim. Aí é um lance para expulsão, como foi o do São Paulo. Eu sempre digo, quando tá ganhando, liderando, é tudo maravilhoso, todo mundo elogia, fala bem, ou aqui no Brasil muita gente fica quietinha esperando só a próxima pancadinha, não é? E o Abel Ferreira, ele desabafou sobre isso, porque na hora boa, todo mundo aparece, a mídia fica pianinho. Na primeira derrapada, vem todo mundo em cima e o Abel não esqueceu sobre isso. Olha o que ele disse. E claro que é muito bonito ver um estádio cheio como foi hoje. Vemos o Todos Somos Um, mas, sabem, quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o Todos Somos Um. A onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da mancha verde. Nós precisamos é de alguém que nos ajude ou dê uma palavra de incentivo nos momentos duros e difíceis. Não é o contrário. Não é quando nós estamos mal, porque sabemos que estamos mal, sabemos que temos que continuar a trabalhar, como foi o caso do Bruno Rodrigues. E seria muito fácil para mim dizer, Barros, empresta este jogador, pá, está aí, pá, ele não se calhar nem vai jogar. 2 vezes operado ao joelho, manda-o embora, manda-o para qualquer lado. E não foi isso que nós fizemos. Nós cuidamos e abraçamos. É isso que eu espero dos nossos torcedores em todos os momentos, sobretudo nos momentos mais difíceis. Porque a Mancha Verde, quando está do nosso lado, nós somos mesmo. Aplaudir agora, dizer que somos os melhores agora, que temos... Agora é fácil. Agora eu digo, sabem o que é que eu digo aos meus jogadores? Atenção aos elogios. São impostores. Agora vocês vão fazer tudo o oposto que fizeram a seguir ao jogo do Corinthians, é tudo o oposto. No jogo do Corinthians estávamos todos, se nós, clube, se a minha presidente e se o meu diretor desse ouvidos ao que tinha acontecido, o treinador já tinha ido embora, metade da equipa tinha ido embora e era tudo mau. Portanto, nem éramos tão maus como diziam há uns tempos atrás, nem agora somos isso tudo que vão para aí dizer. E aí, gente, qual é a interpretação desse desabafo, Ronaldão? Um pouquinho ele muda um pouco o foco do que foi o jogo praticamente, ele deixa a desejar até para os torcedores que foram no estádio num sábado à noite, deixa um pouco a desejar em termos de trazer a confiança para o grupo. Eu acho que é o momento dele trazer a confiança maior para o grupo. Ele não precisa falar do torcedor da Mancha, do Corinthians, fala do que ele fez, do trabalho dele, está todo mundo vendo. Ele tá no Palmeiras há mais de 5 anos, ele está no Palmeiras. Ele já tem um lastro ali para ele falar, olha, foi feito isso, foi feito aquilo. Dá moral para quem entrou. Acho que o mais adequado seria, para você ganhar o grupo, pelo menos com alguns treinadores que eu trabalhei, quando tem uma vitória dessa, com um time praticamente que mexido, você dá moral para quem está vindo. Mas ele elogiou a coletiva, eu acompanhei a coletiva dele completa, 29 minutos. Eu gosto de ver porque ele elogiou, a primeira coisa, ele elogiou o grupo. Sim, ele chama para briga, mas desnecessariamente. Eu estou dizendo que ele pode ser o cara maior aí, porque ele já está encantando muita gente com o que ele está fazendo, mas se ele segurar um pouquinho mais, ele falar mais do time dele, educar mais as palavras ali, ele não precisa toda hora ficar chamando ninguém para briga, muito menos da torcida.
É desnecessário num momento como esse. Porque agora ele vai ter umas paradas indigestas para ele... E aí que ele quer, e ele já empurrar. tá prevendo isso, ele quer o apoio do torcedor quando nem tudo é 100%, quando você não tá goleando, quando você não tá sendo elogiado. Eu acho que o Abel, nesse sentido, se tem alguém que faz um trabalho a longo prazo e bem feito aqui no Brasil, é ele. A gente falava muito do Vojvoda também no Fortaleza. E mesmo assim, aqui no nosso país não é suficiente. Parece que falta alguma coisa sempre. Ou na primeira chance as pessoas querem a pancada, querem o confronto. Eu acho que se ele tá magoado, ele tem o direito de poder externar isso também. Eu acho que ele deu o recado dele, eu acho que ele tem o direito de falar, ainda mais numa vitória, o momento que o clube está vivendo também, como ele bem disse, falando que ele vai precisar muito do time, que todos somos um, e é verdade realmente. Porque a gente tem que ter o equilíbrio, Renata. Não é porque quando perdeu para o Corinthians, vou falar novamente que no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, que o Palmeiras era o pior time do mundo, que tinha que mandar tudo. E não é porque agora está liderando o campeonato e está na semifinal da Libertadores que todos são ótimos. Então a gente tem que ter esse equilíbrio e ele deixou o recado dele. Tá tudo certo. Mas ele tem que passar equilíbrio também, Edu. Esse menino, o Everton, também saiu mal na bola ali. Não é porque tem o Carlos Miguel lá no banco que você vai desesperar também essa estrutura. Então o que eu penso como um treinador? Ele tinha que chegar lá e falar, Everton, você tá bem, dá moral, velho. Porque nitidamente você vê que ele tá já incomodado com quem tá no banco. Então, para você ganhar um grupo, é isso que eu quis dizer só. Que ele coloca fogo na entrevista, que ele mete todo mundo, eu acho desnecessário. Mas no jogo em que o placar é 4-1, você xinga o goleiro? Quando o placar é 4-1, você vai xingar o goleiro ou chamar a atenção? Não, dá moral, eu tô falando, porque ele saiu numa bola errada e isso pode ser a pressão de quem tá no banco. Então ele tem que ter esse sentimento. lance, acho que até estava tão tranquilo a partida, acho que é meio que desatenção. Ele está refugando algumas bolas que ele não refuga. É isso que eu estou dizendo. Então, qual é o papel do treinador? Everton, vem cá, você é meu goleiro, velho. Fica tranquilo, até para a imprensa, o Everton é o meu goleiro, o Carlos Miguel é pro ano que vem, ou se não, porque você precisa domar. Mas você precisa segurar. Não começar a jogar para os outros a resposta. Mas você também não pode, de repente, externar uma situação que, de repente, ele tem conversado internamente. Porque você dando moral para ele é o quê? Colocando ele para jogar. E o Everton está jogando todos os jogos. Né? Independentemente dessa situação que ele, nesse jogo, poderia ter saído errado. Entendeu? Mas quantos jogos ele já vem fazendo milagres pro Palmeiras, entendeu? Então, eu acho que a moral que ele dá é no dia a dia e colocando o Everton para jogar, que é um dos líderes do time. O Felipe Anderson apareceu ali, também fez uma partida bem interessante. E sim, o Palmeiras está começando a encaixar suas peças. E hoje eu vejo que não são apenas 11 titulares. O time tem mais opções. Jogadores que estão passando por um momento técnico que deve ser bem avaliado. E eles estão correspondendo. Perdeu jogadores pela data FIFA, fez essa partida atrasada e não sentiu. Foi 4-1 de novo. Não, 4-1 e assim, Renata, é um time que cada dia mais vem... adquirindo uma força que parte exatamente do treinador. Eu entendo a postura do Abel. O Abel, assim, às vezes a gente cobra muito dele, mas ele é esse cara totalmente transparente, né? É difícil ele guardar as emoções, ainda mais em momentos como esse. É o cara que convive com a pressão. Ele está aqui no Brasil há mais de 5 anos e as pessoas ainda continuam cobrando dele, cobrando. E assim, ele é um cara que ainda a gente consegue extrair algo dele. É impressionante, né? A hora que parece que acabou, não tem mais de onde sair, ele tira um coelho da cartola aí. Então, assim, o Palmeiras é isso daí e cada dia mais vai melhorar porque esses jogadores na qual estão entrando estão colaborando também.